Hoje é dia de exaltar os brasileiros que conquistaram fama internacional. Ayrton Senna fez chover nas pistas e nos olhos. Tom Jobim levou a garota de Ipanema até a calçada da fama. Pelé virou rei sem precisar de trono. E o Sepultura? Bom, o Sepultura provou que até no heavy metal o Brasil dá show. Pois bem, meus amigos, temos mais um nome nessa lista de celebridades brazucas internacionais. Palmas para ele, o novo rosto do Brasil lá fora, Alexandre de Moraes, também conhecido como Xandão, o Implacável. Mas calma, antes que você vá comprar camiseta com a cara dele, tem um detalhe. A fama não é exatamente por mérito artístico, esportivo ou musical. A fama do Xandão é por censura internacional, espionagem sem autorização e perseguição política além mar. Graças a um depoimento histórico do jornalista Paulo Figueiredo no Congresso dos Estados Unidos, agora o mundo sabe que o Brasil não exporta só café, exporta também autoritarismo judicial. Aperte o cinto e venha com a gente, porque hoje vamos mostrar como o Xandão virou persona non grata nos Estados Unidos da América. Brasilinas e brasilinos, imaginem a cena, o Congresso dos Estados Unidos, aquele mesmo onde presidentes são interrogados e CEOs da Big Tech tremem nas bases, hoje tem um novo protagonista. Não é o Capitão América, é Paulo Figueiredo. Sim, ele mesmo, com cara de quem foi expulso de Hogwarts por excesso de lucidez, foi até lá e meteu o dedo na ferida aberta, purulenta e autoritária do judiciário brasileiro. E no centro dessa ferida, ele, Alexandre Grande, o Sauron de toga, o professor Xavier do autoritarismo tupiniquim, o homem que se autoproclamou legislador, executor, censor, inquisitor e agora, aparentemente, diplomata internacional do medo. O Brasil já exportou coisas lindas, bossa nova, Gisele Bündchen, cachaça, futebol, mas agora também exporta repressão judicial. Sim, o pacote repressão padrão Xandão chegou nos Estados Unidos com selo de procedência do STF e rastreamento via Interpol. Paulo Figueiredo, que vive legalmente na Flórida há mais de 10 anos, acordou um belo dia e descobriu que havia virado persona non grata em seu próprio país. Tudo por quê? Por dar opinião, por falar verdades que doem mais do que aquelas críticas sinceras de mãe, que começam com "Senta aqui que a gente precisa conversar." Enquanto isso, o nosso querido ministro das multifunções, Chandecir, em vez de cuidar das funções constitucionais do Supremo, resolve bancar o vilão de filme de espionagem ruim. Aquele tipo que aparece com voz grave e fala coisas como: "Ele sabe demais. Bloqueiem as contas, rastreiem o cartão de crédito, sumam com o passaporte, mandem a Interpol." Interpol, passaporte, prisão, o kit repressão versão de luxo. Paulo foi parar na lista vermelha da Interpol. A Interpol, aquela que normalmente lida com terroristas, traficantes internacionais e ex-integrantes do PCC com passagem por Dubai. Mas agora parece estar ocupada com o quê? Com um jornalista. Teve o visto cancelado, foi preso por 17 dias. Isso mesmo, 17. Por quê? Por emitir opinião. E o melhor, não havia nem processo. Foi tipo: "A gente vai te punir preventivamente, depois a gente inventa um crime." É a chamada xandice jurídica, um novo ramo do direito onde o devido processo legal é tão bem escondido que só pode ser encontrado usando um mapa do tesouro. E, para quem achou que isso era exagero, Paulo Figueiredo ainda gastou mais de $1 milhão com defesa jurídica, só para poder continuar vivendo em paz nos Estados Unidos. Enquanto isso, no Brasil, os chefes do Comando Vermelho têm habeas corpus aprovado, com direito a massagem, suquinho detox, devolução de helicóptero e pedido público de desculpas. O STF tentando calar gringos. É o imperialismo ao contrário. A situação chega a níveis tão absurdos que a repressão deixou de ser nacional, agora é transnacional.
Sim, meus amigos, o STF virou uma espécie de KGB com sede na Praça dos Três Poderes. Está exportando censura e perseguição igual à exportação de frango, em grande escala e com subsídio estatal. A Rumble foi proibida no Brasil porque ousou ganhar um processo nos Estados Unidos contra a Chanderleia. Isso mesmo, se você se defende e ganha, vem a retaliação. É tipo aquela ex-maluca que depois de perder a discussão risca seu carro com a chave, só que usando toga. E o ministro ainda chamou o CEO da empresa de criminoso. Elon Musk, Pavlovski, Schellenberger, se você tem internet, opinião própria e endereço fora do Brasil, cuidado, pode ser o próximo a tomar uma chandocada judicial. Figueiredo ainda revelou uma suposta tentativa de cooptação por parte do FBI, a mando de alguém. Quem? Não se sabe, mas o congressista Jim Jordan achou a história tão esquisita que escreveu diretamente ao diretor do FBI, perguntando o que estava acontecendo. E a resposta? Nenhuma. Silêncio absoluto, porque até o FBI tem vergonha da confusão que virou esse negócio. E aí o Brasil se vê incluído num debate que até então era só para Rússia, China e Irã. Repressão transnacional. Agora é Rússia, China, Irã e Brasil. A diplomacia brasileira, que vive do faz o L e fecha os olhos, não comentou nada. O STF, muito menos. Estão todos ocupados demais arquivando mais 300 inquéritos secretos e pensando em qual empresa banir da internet amanhã. No final do depoimento, Paulo não fez chiliques, não chorou, não citou Karl Marx ou pediu mais verba pública. Ele apenas fez 3 pedidos simples e poderosos ao Congresso americano. 1. Ignorem alertas da Interpol quando o país de origem for uma república bananeira judicial. 2. Criem critérios para impedir perseguições políticas travestidas de justiça. 3. Estudem exceções de asilo para vítimas de regimes que perderam a linha. Simples, direto e eficaz. Mais eficaz do que todas as sessões do STF em que ninguém entende nada e o Zanin solta monólogos de meia hora que fazem o sono parecer uma bênção. Duvida? Olha o massacre então, como foi. Well, thank you, Chairman McGovern, for your leadership on transnational repression. While we disagree on some policies, as democracy should, I appreciate your commitment to this critical issue. My first encounter with transnational repression began in 2019, when Brazilian authorities decreed my preventive arrest in a highly politicized case involving President Trump. Though I was already legally living in the United States, Brazil placed me on Interpol's Red Notice list, triggering the cancellation of my journalist visa. ICE agents took me in handcuffs to Chrome Detention Center in Florida for 17 days in a case later terminated by Brazil itself. I spent over $1 million on legal fees and endured years of immigration court battles. In 2022, Supreme Court Justice Alexandre de Moraes, Brazil's current dictator masquerading as a judge, targeted me again for reporting inconvenient truths. He froze all my Brazilian assets, blocked my social media, canceled my passport, and condemned me to exile. When legal channels proved insufficient, he used back channels to have the United States FBI call me, attempting to coerce my testimony. House Judiciary Committee Chair Jim Jordan questioned this unprecedented violation in a letter to the FBI Director Christopher Wray on May 21, 2024, a letter never answered. Today, Moraes publicly insults me from Brazil's highest court, calling me a pseudo-journalist and a fugitive, though I've lived openly in Florida for 10 years. He claims there is a secret arrest warrant against me, and I cannot defend myself because I have not been formally charged, and that I don't even know if I've been placed on Interpol's list again. My case is not isolated, but part of a systematic campaign. Journalist Alan dos Santos spent over 2 years on Interpol's Red Notice list before his lawyers proved the Brazilian government possessed no evidence and got his name removed. When the Biden administration denied his extradition, stating that his conduct wasn't criminal in the United States, leaked dialogues revealed Moraes' judicial advisors discussing the possibility of sending operatives to kidnap Allen
from U.S. soil and clandestinely transport him to Brazil. His warrant remains open in Brazil, and he continues facing millions in fines for posts made on U.S. soil. My colleague Rodrigo Constantino, an American citizen, faces similar persecution. Even award-winning journalist, American journalist Michael Shellenberger, has been targeted by Moraes. Stop for a moment to contemplate the gravity of what I'm saying. We're witnessing a foreign government agent systematically persecuting American journalists and permanent residents for journalistic content published on American soil. But the persecution extends beyond journalists to democratic elected officials. Eduardo Bolsonaro, Brazil's most voted congressman and son of former President Bolsonaro, had a case opened against him by Moraes for denouncing Brazilian abuses to this very Congress. He lives here in exile now, fearing arrest upon his return. Just last month, yes, another congresswoman, Carla Zambelli, Brazil's most voted woman for Congress, had preemptive arrest decreed by Moraes. She was in the United States for medical treatment, but managed to reach Italy, where she holds Italian citizenship, before being placed on Interpol's Red Notice list. Sadly, 2 days later, the State Department canceled her U.S. visa. Another alarming case is that of Felipe Martins, former special advisor to President Bolsonaro. U.S. Customs and Border Protection systems falsely showed Martins had entered the United States when he was actually under surveillance in Brazil. This fabricated entry was used by Moraes to justify his 6 months imprisonment without charges. CBP later corrected the false record, but only after months of legal pressure. The case, currently in U.S. federal court, raises serious questions about potential clandestine collaboration between Brazilian authorities and elements within American law enforcement agents. Even humble citizens are unsafe. Just to give you one example, Brazilian-American housekeeper Flávia Magalhães had been arrested, decreed by Moraes, for social media posts critical of Brazil's electoral system made on American soil. Tech entrepreneurs like Chris Pavlovski, CEO of Rumble, and Elon Musk also fall victim to Moraes' systematic persecution. In fact, Moraes has attempted to transform tech companies, American tech companies, into unwitting instruments of his repression. An unknown number of Brazilians have their social media accounts blocked by his orders, including individuals residing on American territory. Tech giants like Meta, X, Google, and Rumble face threats of massive fines and executive imprisonment unless they share data about individuals on American soils with Moraes. Don't take my word for it. Similar conduct under Moraes' threats led Rumble to take the unprecedented step of suing Moraes on U.S. federal court in Florida. On February 25, 2025, U.S. federal judge Mary Scriven ruled that Moraes' orders were unenforceable in the United States and prohibited anyone from attempting to enforce them. Moraes' response was swift and vindictive. He branded CEO Chris Pavlovski as a criminal and banned the platform entirely in Brazil. This weaponization of corporate fear contributed to X's temporary departure from Brazil in 2024, with Elon Musk remaining under investigation and even the unrelated company SpaceX being targeted. Faced with such retaliation, other companies like Google and Meta simply comply with Moraes, despite formally recognize the illegitimacy of his orders. The implications for national security are staggering. Imagine if any judge from any country in the world could order an American companies to provide data about individuals on American soil. The U.S. Department of Justice sent Brazil a warning letter dated May 7, 2025, lecturing Brazil authorities not to invade American jurisdiction. Let me reiterate my urgent warning to Congress, to this Congress last year. Without decisive American action, we'll have an enormous Venezuela on steroids in South America's heart. Since then, the situation has gotten significantly worse. The United States has powerful tools like the Global Magnitsky Act for human rights violations, such as freedom of expression, press, and due process. So I urge this commission to recommend sanctions against Moraes within the next 30 days. However, these actions are insufficient. We need legislation specifically targeting transnational repression, a bipartisan imperative.
This commission should also recommend that the government should also stop considering Interpol red notices for visas, pressure Interpol to adopt rigorous criteria for politically motivated cases, and create asylum exceptions for transnational repression victims. When foreign courts override First Amendment, when U.S. citizens are silenced on American speech, when our systems are manipulated against dissidents, we face an assault on American sovereignty and constitutional democracy itself. Thank you for your attention on this critical matter. I welcome your questions. Well, thank you very much. É uma pena que os petistas não entendam nada desse vídeo. Afinal, eles não sabem inglês e também não sabem ler para poder ler as legendas. Mano, em 8 minutos foram citados uns 50 crimes do cabeça de espelho. Meu nome é Trump de Moraes. Eu só quero fazer uma visitinha rápida e vou embora. Paulo mandou bem demais. Paulo Figueiredo é maior do que o Senado brasileiro inteiro. Rapaz, esse é o tipo de história que, se eu não tivesse visto tudo, dificilmente acreditaria. Quanta barbárie. Grande dia, Paulo Figueiredo. Dia histórico para quem ama o Brasil. O cabeça de manequim deve estar que não passa nem uma agulha. Quem diria que um dia veríamos um brasileiro ao lado de outros que denunciam um forte regime ditatorial em seus países? Surreal demais. O quanto o depoimento doeu no Chandecir e seus amiguinhos? Muito. Basta ver a reação dos moleques de recado dele, a velha mídia. Eles focaram num diálogo de 1 minuto entre ele e um deputado democrata, em que ele diz que se sente seguro nos Estados Unidos e o deputado democrata discorda, porque o Trump é um ditador malvado. Olha que curioso, todo mundo tentou fazer deboche com o Paulo, mas nenhum nem tentou refutar o que ele disse. É assim mesmo, sempre que o Xandão leva uma paulada, os jornalistas é que gritam. Faz parte. Paulo saiu como herói, como um símbolo de resistência, como homem que ousou peitar o imperador de toga e sobreviveu. O império do Xandaquistão contra-ataca, mas agora está sendo filmado. O depoimento de Paulo Figueiredo foi mais do que uma denúncia, foi um ato de coragem. Foi o momento em que o cala-boca institucional do Brasil encontrou um fala mesmo internacional. E o melhor, com plateia, câmeras e taquígrafos. Paulo Figueiredo nem sequer consegue ser intimado. Isso causa mal-estar aos togados. Ele aproveita todas as chances para divulgar o que acha de errado no Brasil. Tudo isso seria resolvido se os senadores atuassem. Mas muitos estão com o rabo preso, né? O que está em jogo aqui não é só um jornalista, um tweet ou uma rede social suspensa. É o modelo de país que queremos. Um país onde o cidadão pode discordar sem ir parar na lista da Interpol. Onde a liberdade de expressão não é um luxo concedido por servidores públicos com complexo de Deus, mas sim um direito básico, natural, inalienável, concedido a todo ser humano por Deus. Sim, senhoras e senhores, o STF conseguiu. Depois de anos de dedicação, censura, abusos e inquéritos secretos, finalmente alcançaram o reconhecimento internacional que tanto buscavam, como um exemplo de como não fazer justiça. Palmas para o Brasil, que agora figura ao lado de potências democráticas como China, Irã e Coreia do Norte. É o famoso topo do poço. Ao invadir dados, bisbilhotar comunicações e violar direitos de cidadãos americanos, tudo isso sem pedir licença, sem carta rogatória, sem acordo, sem nenhum "com licença, tio Sam", o judiciário brasileiro resolveu brincar de CIA, só que com menos competência e mais toga.
Nada de seguir tratados internacionais, nada de respeitar a Convenção de Viena, nada de se importar com a soberania dos Estados Unidos. Afinal, o mundo gira em torno de Brasília, né? Só esqueceram de avisar Washington. E não, isso não é mais coisa nossa, problema interno ou briguinha política tupiniquim. Agora é caso de afronta internacional, daquelas que geram sanções, constrangimentos diplomáticos e talvez, quem sabe, uma aula gratuita de geopolítica para ministros que acham que têm jurisdição até em Marte. Parabéns, Paulo Figueiredo! Você não apenas expôs a vergonha alheia, como fez isso na cara dos gringos, com o microfone ligado e tradução simultânea. Mostrou que o que se faz hoje no Brasil não é justiça. É perseguição de colarinho preto, é abuso institucionalizado, é autoritarismo de exportação. Estamos diante de um crime internacional com sotaque brasileiro e toga na cabeça. Chandler Clayson pode até tentar controlar a imprensa, o Twitter, o Telegram, o YouTube, o TikTok, o Zap da sua tia, mas agora ele vai ter que lidar com algo que nem ele consegue censurar: o Congresso americano. E se depender da coragem de gente como Paulo Figueiredo, Elon Musk, Schellenberger e tantos outros, o mundo vai continuar assistindo e finalmente agindo. Mas o Brasil tem que fazer a parte dele também. E assim, meus amigos, o Brasil, que já foi conhecido pela bossa nova, pela alegria do futebol e pela simpatia do povo, agora também é lembrado pelo careca da toga nervosa que mete o bedelho até em e-mail de americano. Enquanto o Pelé fazia embaixadinha no mundo, o Chandler Clayson faz interceptação ilegal. Enquanto Tom Jobim encantava Nova York com sua música, Xandemar assusta Washington com seu autoritarismo. E enquanto Senna era ovacionado em Mônaco, o Xandão está a um passo de ser sancionado em Miami. É o soft power brasileiro reinventado, agora com despacho, censura e inquérito ilegal, versão exportação. Mas fiquem tranquilos, se tudo der errado por aqui, ainda tem vaga em Guantánamo para quem gosta de brincar de ditador fora de casa. Parabéns, Xandão! Você pediu fama internacional, só esqueceu de especificar qual tipo. O segredo realmente que eu tenho para contar para você aqui é esse. Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca. Eu falei pra você que eu não gostava de homem careca. Por que você fez isso comigo 6 meses? E como que eu nunca acreditei Cláudia, em você? Como que eu nunca eu descobri achava, isso? Cláudia, que isso não fosse prejudicar. Me desculpa, como eu não tive culpa disso. Como eu acredito comigo? Cláudia, me perdoa, Cláudia, me perdoa. Eu não vou te perdoar. Me desculpa. Eu não vou te perdoar. Me desculpa, Cláudia, eu não quero gosto te de perder, homem careca. entendeu? Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.